Gostaria de convidá-lo a abrir a tua Bíblia. Vamos meditar na palavra do Senhor. O nosso texto nesta noite é o livro de Êxodo, capítulo 14. Estaremos a ler o verso 9 a 10. Depois estaremos passando para o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Os egípcios perseguiram-nos com todos os seus cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalheiros, o seu exército, e alcançaram-nos acampado junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás dele. Temeram muito o povo de Israel. Então eles clamaram ao Senhor. O verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. A nossa meditação, nós trouxemos um tema: saindo do Egito. É o nosso tema. Então quero convidá-lo, caro ouvinte, para fazermos uma oração. Vamos orar. Eterno, maravilhoso Deus que estás nos céus, obrigado pelo dom da vida, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela saúde, obrigado pelas vicissitudes da vida. Até aqui o Senhor nos guardou. Somos gratos em tudo, no nome de Jesus. Amém. Amados, saindo do Egito é o nosso tema nesta noite. O texto bíblico que lemos do livro de Êxodo, capítulo 14, conta-nos a história de Israel, a trajetória de Israel do Egito para a terra de Canaã. Sim, cerca de 600 mil homens saíam do Egito para a terra de Canaã, sem fazer menção de mulheres e crianças. O estudo feito estima-se que eram cerca de 2 milhões de pessoas no total. Uma viagem que duraria mais ou menos 30 dias. Mas infelizmente, Israel vagueou no deserto durante 40 anos. Sim, o texto bíblico diz, no seu capítulo 14, verso 2, fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Amados, Israel saía do Egito para a terra prometida. A Bíblia nos ensina que durante o dia as nuvens do Senhor os cobria por causa do sol ardente no deserto. E de noite essa nuvem era como coluna de fogo que acompanhava os passos do povo de Israel. Nós temos aqui a demonstração da proteção de Deus, do poder de Deus sobre este povo. Este povo que ficou 400 anos no cativo, agora é liberto e gozam a liberdade. Nessa trajetória, amados, Israel iria percorrer cerca de 450 quilômetros. Mas quando nós lemos o verso 2 diz ao filho de Israel que voltem. Outras versões usam a expressão que retrocedem. É o mesmo que mudar de rumo, que mudem de rumo. E essa expressão é equivalente ao termo grego metanoia, mudança de atitude, mudança de caminho. Sim, Israel no momento tinha que mudar de caminho. Deus, na sua omnisciência, Ele viu de onde o povo estava caminhando. Houve a necessidade deles voltarem para o caminho de onde vinham. Houve necessidade deles contornarem. Houve necessidade deles retrocederem. Sim, existem momentos na nossa vida, meu amado, que nós temos que tomar uma atitude. Temos que mudar de rumo. Sempre que você estiver a caminhar, sempre que você estiver a passar por um caminho, e Deus te disser: meu filho, este não é o caminho que eu quero para ti, por favor, meu amado, atenta à voz do Senhor. Ouça o conselho de Deus, porque Deus conhece tudo acerca da nossa vida. Deus nos conhece desde o ventre de nossa mãe, e Deus sabe qual finalidade tem cada caminho da nossa vida. Deus sabe. Amados, quando eu estava a elaborar este sermão, eu fiquei me perguntando: por que Israel retrocedeu? Se só faltavam cerca de 450 quilômetros para a terra de Canaã,
uma viagem que duraria 30 dias. Por quê que Deus permitiu que eles retrocedessem? E o estudo feito descobri que o caminho mais perto para Canaã era passar na terra dos filisteus. Sim, Israel não poderia chegar à terra prometida sem passar em Canaã, sem passar na terra dos filisteus. Sim, e nós conhecemos a história. Desta altura os filisteus não temiam a Deus. Eram homens cruéis, homens treinados para a guerra. E Israel não poderia enfrentar uma batalha porque Israel não estava preparado. Eu depois comecei a me perguntar: como é possível, sendo um Deus, permitir que o seu povo retroceda por simplesmente um rei qualquer se levantou para destruir o seu povo? Deus tem todo o poder. Por que Deus não permitiu que Israel enfrentasse os filisteus e os devorasse, os destruísse? Aí eu descobri, amado, que Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus amoroso e um Deus justo. Ele não permita que a sua justiça destrua aqueles que nunca ouviram falar do seu amor. O povo filisteu nunca havia recebido o testemunho de Deus. Ninguém havia testemunhado a respeito de Deus. Sim, e o povo filisteu não poderia ser destruído porque eles não conheciam o amor de Deus. A graça de Cristo atinge o coração de qualquer um de nós. Tão somente que nós precisamos abrir o coração a Jesus. Sim, Cristo, através da sua graça, quer atingir o teu coração. Mas precisamos abrir o coração a Jesus, amado. Precisamos. Sim, o maior perigo que Israel poderia enfrentar até aquele momento não era o povo egípcio. O maior perigo de Israel não era o Mar Vermelho. Amados, o maior perigo que Israel poderia enfrentar era exatamente o povo filisteu. Desde o ponto de vista divino, era uma batalha perdida. Como era uma batalha perdida, Deus, para preservar o seu povo em vida, Deus evitou o pior para Israel, diz ao povo de Israel que retrocedam. Deus evitou o pior. E quando eu estava a preparar este sermão, eu criei uma frase: nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus evitou o pior, porque Ele quer te colocar numa posição melhor. Sim, no lugar de você perder o emprego, Deus evitou o pior, porque Ele quer te colocar numa posição melhor. Todos os problemas que nós enfrentamos hoje é porque Deus evitou o pior. Deus evitou o pior. O livro de Coríntios ensina que não virá tentação que venha além das vossas capacidades. Deus é fiel, não permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade. Deus ama tanto os seus filhos que quando Ele prevê perigo, Ele adverte, Ele avisa. E para Israel Ele disse: voltem, sim, voltem pelo caminho de onde vocês vêm. Voltem pelo caminho. Amados, Israel decide voltar. Quando eles voltam, eles vão diante de Piairote. Piairote é um termo hebraico que significa beco sem saída. Piairote era um lugar geograficamente sem saída. Sim, rodeado por montanhas intransponíveis. Diante de Piairote estava o Mar Vermelho. O povo não poderia passar porque o mar era uma barreira. E como não bastasse, amado, Israel, o texto bíblico no capítulo 10, no verso 10 diz assim: chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram a cabeça e olharam para trás. Amados, Israel olhou para trás. Olhar para trás significa voltar para o Egito. Olhar para trás significa voltarmos a cometer os mesmos erros. Nunca olha para trás. Sim, olha sempre para cima. Houve um momento que Israel parou, olhou para a direita, montanha intransponível. Sim, Israel teve que parar.
que Israel, em vez de olharem para cima, Israel olha para trás. Amados, atrás não há solução. Atrás não é a solução. Sim, porque a Bíblia nos garante, a Bíblia testemunha da mulher de Ló, que decidiu olhar para trás e os resultados não foram satisfatórios. Quantas vezes nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós olhamos para trás, buscamos solução onde não há solução. Sim, buscamos esperança onde não existe esperança. O meu conselho para você, amado, não olhe para trás, olhe para cima. A Bíblia declara: assim como a serpente foi levantada no deserto, e todos aqueles que olharam para a serpente foram salvos, importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós precisamos olhar para cima, precisamos olhar para Cristo, porque Cristo é o Salvador da raça humana. Cristo é o mesmo hoje e será eternamente. Não olhe para trás, não olhe para trás. Vamos depositar a nossa confiança em Deus. Quantas vezes nos momentos mais difíceis da nossa vida, a nossa fé tem desmoronado, temos nos decepcionado, ficamos debilitados, e como Israel, olhamos para trás. E o texto bíblico diz: olhando para trás, Israel teve medo. Teve medo porque ele viu um exército preparado, com todos os armamentos bélicos, vinham preparados para o combate. Sim, o povo egípcio vinha para destruir, exterminar o povo de Israel na face da terra. Mas Deus, pela sua misericórdia, nunca abandonou os seus filhos. Quantas vezes nesta vida nós olhamos para a direita, montanhas intransponíveis, olhamos para a esquerda, montanhas intransponíveis, olhamos para trás, exército do inimigo, olhamos para frente, está diante de nós o Mar Vermelho. Quantas vezes nos sentimos assim? Quantas vezes ficamos em Piairote, beco sem saída? Quantas vezes nos sentimos num beco sem saída? Desde o ponto de vista humano, parece que não há solução. Parece que não há solução. Sim, a Bíblia diz que o povo de Israel teve uma atitude completamente diferente. Israel frustrou os planos de Deus, a sua fé desmoronou. Israel olha para Moisés e dizem assim: Moisés, será é porque não existe sepultura no Egito? Por que nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Seria melhor se ficássemos no Egito como escravo do que morrer no deserto. Amados, em outras palavras, Israel estava a dizer assim: Moisés, de preferência sermos os escravos o resto da vida do que morrer de forma prematura. Nós não queremos morrer agora, Moisés, mas o problema que nos aparece é a indicação de que nós vamos morrer. Nós não queremos morrer agora. Ninguém deseja morrer, nem eu desejo morrer. Viver é bom, mesmo ao meio às dificuldades, mesmo aos meio aos problemas, viver é bom. Até aqueles que chegam a suicidarem-se, eles não querem morrer, eles querem viver. Mas por que muitas das vezes tiram a sua vida? Eles tiram para acabar com o problema que assola o seu coração. O que eles na verdade querem é trazer alívio para a sua alma. E a única forma, o único caminho que eles acham é tirarem-se a sua própria vida. E se você é uma dessas pessoas que tem tido essas tendências, eu lhe garanto, amado, que tirar a vida não é a solução. Existe uma esperança, existe um caminho, existe uma solução. Esta solução é Jesus. Jesus vai tirar todos os seus temores, Jesus vai tirar todos os teus medos e vai botar no teu coração a esperança. Sim, Jesus vai botar no teu coração a esperança. Por que não abrirmos o coração para esse Deus?
Por que não? O povo estava murmurando. O povo mostrou ingratidão. Sim, quantas vezes nós temos sido ingratos? Quantas vezes? Amados, a ingratidão tem sido o pecado dos últimos dias. E uma grande escritora norte-americana, escrevendo, ela diz: por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e o mundanismo foram os pecados que impediram o antigo Israel entrar na Canaã terrena. E os mesmos pecados impedem Israel espiritual entrarem na Canaã celestial. A murmuração tem sido o pecado dos últimos dias. Temos demonstrado ingratidão em tudo. E uma grande pensadora dizia: sempre que você começar a pensar e a se concentrar nas coisas que você não tem, pensa em tudo que você tem. Sim, e quando começares a pensar no que você não tem, dá graças a Deus das coisas que você tem. Deus tem nos abençoado de muitas maneiras. Vamos ser gratos a Deus. Se você não tem o pão na mesa, você tem saúde. Se você não tem saúde, você tem vida. Vamos agradecer a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, porque a palavra de Deus me declara que Israel foi ingrato contra Deus. Israel, em vez de agradecer pelo livramento, Israel foi contra Deus. Israel ficou revoltoso contra Deus. Israel não queria saber de Deus. Israel não queria saber do plano de salvação, não queria saber da promessa da Canaã terrena. Eles não queriam saber. Eles entraram em murmuração. A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 103, no verso 1 a 2, Davi nos ensina a confiarmos em Deus. Davi escrevendo, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Por palavras mais simples, Davi estava a dizer assim: seja grato, ó minha alma, ao Senhor. Minha alma, seja grato. Davi entendeu que o homem é ingrato por natureza. Davi entendeu que, humanamente falando, nós não conseguimos ser pessoas agradecidas. Então ele volta para dentro de si. Ele fala para a sua alma: seja grato, ó minha alma, ao Senhor. Seja grato, seja agradecido. Sim, Davi nos ensina a confiarmos em Deus. Davi nos ensina a irmos para Deus e agradecê-lo, mesmo quando as coisas não vão bem na nossa vida. Davi nos ensina. Ainda Abacuque, ele vai fechando o seu livro com palavras de ouro. Quando Abacuque, escrevendo no seu capítulo 3, versos 17 e 18, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, sim, e os campos não produzam os seus mantimentos, as ovelhas sejam roubadas do seu aprisco, e não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exaltarei o Deus da minha salvação. Sim, Abacuque está a dizer assim: por mais que eu não tenha comida na mesa, por mais que eu tenha passado dificuldade, eu me alegrarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa deve ser a nossa esperança. Em meio à dificuldade desta vida, precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar em Deus. Infelizmente, Israel teve uma atitude diferente. E no verso 15, sim, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que? Diz aos filhos de Israel que marche. Que marche. Existem circunstâncias da nossa vida que nós não precisamos orar. Há coisa que não precisa de oração. E eu gostaria de fazer uma ilustração. Quero fazer uma ilustração, uma demonstração de poder. Temos aqui este livro. Em nome de Jesus, livro, vem para aqui. Nada. Existem coisas que não precisam oração, tão somente que precisa da intervenção divina, amado. Sim,
Não há necessidade de orarmos por algo que precisa e carece da intervenção divina. A Bíblia diz assim: por que clamas a mim? Diz ao filho de Israel que marchem. Há coisas nesta vida que não precisa da intervenção divina. Deus nunca fará por nós aquilo que nós conseguimos fazer por nós mesmos. Sim, tirar o livro aqui, esta é a capacidade humana. Não precisa de oração. Eu preciso de oração para fazer isso. Não, isso não precisa de oração. Deus só age na nossa vida onde terminar a capacidade humana. Foi quando Deus vai agir. Sim, Israel tinha capacidade de marchar diante do Mar Vermelho. Israel por simplesmente poderiam andar. Isto era parte de Israel. Isto era a coisa mais fácil que Israel poderia fazer. Agora, o que Israel não poderia fazer é abrir o Mar Vermelho. Esta é a parte de Deus. A parte de Deus não se explica do ponto de vista humano. Por isso que é chamado de milagre. Nem tudo na nossa vida carece de oração, amados. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Marchem. Por que marchar? Porque a solução já foi dada. Por que marchar? Porque para que o milagre acontecesse, Israel teve que começar a dar os primeiros passos. Amados, o milagre para acontecer na nossa vida, nós precisamos dar os primeiros passos. Precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte por simplesmente é marchar. E a parte de Deus é abrir o Mar Vermelho. É abrir o Mar Vermelho. A Bíblia está repleta de experiências, de milagres. Mas antes do milagre, amado, que é a intervenção divina, a Bíblia está repleta de pessoas que começaram a dar os primeiros passos. O exemplo prático foi os discípulos. Jesus pede que os discípulos lancem a rede. Após eles lançarem a rede, o milagre aconteceu. Será que Jesus, o mesmo Deus que fez com que o milagre fosse notório, que fez com que os discípulos pescassem em abundância, não poderia lançar a rede? Por que ele pede que os homens os façam? É porque lançar a rede é a tarefa do homem. O que o homem não consegue é atrair o peixe para a rede. Esta é a atividade de Deus. Esta é a atividade de Deus. A Bíblia ainda nos conta a experiência de Lázaro. Jesus, quando vai para ressuscitar Lázaro, Jesus fala para a multidão que estava ao redor, e ele diz: tirem a pedra. Amados, tirar a pedra o homem consegue fazer. Tirar a pedra é a intervenção humana. Mas o que os homens não conseguem fazer é devolver vida para Lázaro. Isso os homens não conseguem. Sim, onde termina a capacidade humana, começa a intervenção divina. Começa a intervenção divina. A Bíblia fala de uma viúva. Aquela viúva estava com dívida aos pescoços, corrigindo. Ele olhou deste lado, não há solução. Olhou deste lado, não há solução. Teve a visita do profeta Eliseu. E ela coloca os seus problemas nas mãos do profeta. E o profeta olha para a mulher e diz: o que é que tens? Ela fala: apenas uma vasilha de nada. Aí o profeta diz: vai às tuas vizinhas, pede emprestado. Pega o maior número de vasilhas possível. Sim, e a Bíblia diz que o azeite na casa desta mulher nunca acabou, até que ela desse os últimos suspiros. Amados, buscar as vasilhas era a atividade desta mulher. Existem coisas na nossa vida que não precisam intervenção divina. O mesmo Deus que olhou para esta mulher e fez com que o milagre fosse notório, Ele poderia fazer milagre para trazer as vasilhas na casa desta mulher e fazer o milagre acontecer. Mas Ele não faz. Ele pede que a mulher busque vasilha. Quantas vezes nós temos saído para buscar vasilhas? Buscar vasilhas significa fazer a nossa parte.
Quantas vezes nós saímos para buscar, para fazer a nossa parte, aguardando assim a intervenção divina? Quantas vezes? Eu não posso preparar um bidão de 1 litro e esperando que Deus me dê a quantidade de água de mais de 10.000 litros. Impossível. Isso é desperdício de bênção. Existem bênçãos na nossa vida que vão acompanhar a nossa capacidade. Sim, nós precisamos preparar o terreno para que as bênçãos de Deus sejam notórias na nossa vida. Deus olha para Israel e diz: por que clamam a mim? Diz ao povo que marchem. Marchem. O povo começou a marchar. Aí o milagre começou a acontecer. O mar se abriu e o povo passou em seco. Amados, este povo de Israel é o povo que foi liberto do Egito. Geograficamente, Israel saía do Egito, mas espiritualmente o Egito estava com Israel. Por isso que eles vaguearam durante 40 anos no deserto. Deus queria que Israel tirasse o Egito do seu coração para possuírem a Canaã terrena, para possuírem a terra prometida. Eles tinham que retirar o Egito do seu coração. E o conselho de Deus nesta noite é: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer tirar o Egito da nossa vida. Deus quer nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. Não importa as circunstâncias que você vem passando, as dificuldades que você passa, é porque Deus evitou o pior, porque Ele quer te colocar numa posição melhor. No lugar de você perder a sua vida, Deus evitou o pior. Jesus Cristo está de braços abertos. No momento, a multidão seguia Jesus. Só que aquela multidão seguia Jesus, que faz multiplicação de pães e peixe. A multidão ia atrás de Jesus. Mas quando Jesus começou a falar dos problemas da vida, de repente, Cristo olha para trás. A multidão se retirou. Jesus olha para os discípulos e faz uma pergunta interessante. Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês não vão? Amado, de forma sábia, Pedro responde: Senhor, aonde iremos se o Senhor tem o segredo da vida eterna? Sim, a minha pergunta para você nesta noite é: onde eu e você iremos? Onde eu e você iremos? Se o Senhor tem o segredo da vida eterna. Deus ama tanto a raça humana que deixou todos os prazeres para salvar-nos do lamaçal do pecado. Cristo nos libertou do Egito para que possamos ser pessoas livres. Para que possamos ser pessoas livres. A caminhada não tem sido fácil. Várias vezes já senti vontade de voltar no Egito. Várias vezes senti vontade de comer a cebola do Egito. Mas Egito não é vida para ninguém. Porque no Egito você sofre sem esperança. Mais vale você sofrer com Deus do que sofrer sem esperança. Porque quando você sofre sem esperança, sofrimento é maior. Sofrimento é maior. Por que não abrirmos o coração a esse Deus? Por que não dar uma oportunidade a Jesus para transformar o nosso coração e nos tornar uma nova criatura em Cristo Jesus? Amados, esse tem sido a minha decisão todos os dias da minha vida. E eu olho para você nesta noite e pergunto: será que esta também é a tua decisão? Será que esta é a tua decisão? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz em abundância. Que Deus te abençoe. Amém.